Olá, pessoal, retomando Unificação Italiana, parte 2. Bom, nós paramos justamente nessa divisão, né, da Itália antes da unificação, né, o reino sardo-piemontês, que era o único reino independente, os territórios que pertenciam ao Império Austríaco, os estados pontífices, né, que pertenciam ao Papa, com o apoio do imperador Napoleão III, lembra? Napoleão III, né, governou o Segundo Império Napoleônico na França, de 1852 a 70, e vai dar apoio ao Papa, né, e também à família Bourbon aqui no Reino das Duas Sicílias. E aí nós paramos justamente em 1859, né, que é a chamada Segunda Guerra de Independência da Itália, né, em que o reino sardo-piemontês, através do rei Vítor Emanuel, o que ele vai fazer? Com apoio da França. Por que apoio da França? Porque o imperador Napoleão III, né, adotou uma política expansionista e também a chamada política das nacionalidades, que era justamente interferir em assuntos externos. Como ele queria enfraquecer o Império Austríaco, o que ele vai fazer? Ele vai apoiar o reino sardo-piemontês no sentido de unificar a região. E aí nós temos lá, a anexação desses territórios, Lombardia, Parma, Romana, Módena, Toscana, são anexados pelo reino sardo-piemontês em decorrência dessa guerra contra a Áustria, chamada Segunda Guerra de Independência Italiana. E aí, o que vai acontecer? Existiram uma série de outras guerras externas que vão acabar refletindo também na unificação italiana. Mas a gente não pode esquecer que nós falamos na parte 1, né, o movimento do Risorgimento, que era encabeçado justamente pelo Conde Cavour, primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel. O Jovem Itália se enfraquece porque era o movimento mais popular, né, de Giuseppe Mazzini, que defendia a República. Como o poder da monarquia era mais forte do que desse movimento chamado Jovem Itália, acabou prevalecendo o movimento, né, do Risorgimento. E aqui você tem, né, a Sicília com domínio da família Bourbon, mas existem as guerrilhas que são lideradas por Garibaldi, principalmente no momento que ele retorna, né, do Brasil, ele, Giuseppe Garibaldi, né, que lutou na Revolução Farroupilha. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma série de guerras, né, externas. A primeira, nós já falamos que é a Segunda Guerra de Independência da Itália contra a Áustria, né, em que o Piemonte acaba anexando o quê? Anexando esses territórios que você está vendo. Depois, em 1866, lá, Veneza, ou Venécia, né, que pertencia à Áustria também, mas há uma guerra externa chamada Guerra, anota aí, 1866, Guerra dos Ducados, né? Uma guerra que envolveu lá, a Prússia, né, que é a primitiva Alemanha, contra a Áustria, né? Disputa entre dois ducados, que a gente vai falar posteriormente isso na unificação alemã, você não precisa se preocupar muito com esses detalhes, tá? Chama só Guerra dos Ducados entre Prússia e Áustria, e no momento que a Áustria está lutando contra o exército prussiano, que era muito poderoso, né, os italianos se aproveitam e vão anexar essa região da Veneza. E aí só restou mesmo essa região aqui, que é dominada pelo Papa, mas que tem apoio do Império Francês, o Segundo Império Napoleônico. E aí, em 1870, como você está vendo aqui no mapa, por isso que é importantíssimo estudar o mapa, né, no momento em que Napoleão III declara guerra à Prússia. Para quem não sabe, Prússia é primitiva Alemanha. Tá? Então, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 71, no momento em que Napoleão III está lutando contra a Prússia, ele retira as tropas francesas dos estados pontífices. Ele deixa de apoiar o Papa e deixa de apoiar também o rei Fernando Bourbon aqui das Sicílias. E aí o que vai acontecer? As forças de Garibaldi vão avançar do sul da Itália em direção ao norte e vão se encontrar com o exército sardo-piemontês.
Então, ó, a guerra franco-prussiana entre França e Prússia, tá? Em 1870 e 71, ela levou a derrota francesa e a deposição de Napoleão III, inclusive. E com esse enfraquecimento da França, né, os guerrilheiros que vinham do sul, liderados por Garibaldi, conseguem, né, avançar, tomam as terras da igreja aqui na área central e se encontra com o exército sardo piemontês. Por isso que ele foi chamado de herói dos dois mundos. Aí você tem o Camilo Cavour, né, que é o Camilo Benso, que era o primeiro-ministro do Reino Sardo Piemontês. Aí o Giuseppe Garibaldi, os caras que nós já falamos, tá? E só para encerrar a unificação italiana, né, qual foi a consequência, o desdobramento da unificação italiana? Isso que nós vamos falar só para você. Por mais que, coloca lá, consequências da unificação italiana, por mais que Giuseppe Garibaldi tinha intenção de impor, né, de proclamar uma república na Península Itálica, não foi possível porque os interesses do reino sardo-piemontês, que eram mais poderosos, ligados à burguesia, né, liberal, e ao rei Vítor Emanuel, eles não permitem que seja implantada a república na Península Itálica. Como consequência da unificação, você tem a implantação de uma monarquia liberal, né? Você tem o enfraquecimento dos socialistas, e você tem o quê? A completa unificação da Itália, a formação da Itália. Né? Só que o que vai acontecer? Com a unificação, você tem o grande desenvolvimento econômico do norte da Itália, né, que passou a desenvolver uma base industrial muito poderosa, né, e o empobrecimento do sul da Península Itálica, essa região que permaneceu agrária e empobrecida, né, se comparada ao norte da Itália, e até hoje é uma região muito empobrecida, né, com relação à Itália do Norte. Então, isso é desdobramento do processo de unificação, né, que empobreceu o sul e fortaleceu o norte. E é justamente em função desse empobrecimento sulista que houve, né, uma migração muito forte de sicilianos, dos caras que moravam no sul da Itália, para o Brasil, para a cidade de São Paulo, né, após a unificação. Então, as migrações italianas, não só para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos, foram consequências do processo de unificação italiana que beneficiou principalmente o Reino do Norte, o Reino Sardo-Piemontês. Espero que tenha gostado. Dê um likezinho lá, gostei, se inscreva no nosso canal. Logo mais gravaremos a aula de unificação alemã. Muito obrigado a todos vocês.